Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de redes locais, vamos estudar sistemas de cabos. Esse tema nós vamos dividir em 3 vídeos, um sobre meios físicos, outro sobre placas de redes e outro sobre cabeamento estruturado. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double deck system, sensacional, uau, uau, show, show, show. Introdução. Definida a topologia, protocolos e tipos de comunicação da rede desejada, temos mais um passo importante que são os recursos físicos para o seu funcionamento. Objetivos: conhecer os principais meios físicos, cabos e ondas eletromagnéticas que podem ser utilizados para a ligação de computadores e dispositivos, suas características e limitações. Principais características de uma rede local: tipos de placa em função do barramento e conectores em função do meio físico. Conhecer também o que é cabeamento estruturado e como organizar o sistema de cabos para facilitar a instalação de novas estações e a manutenção dos cabos. Meios físicos. Existem vários meios físicos que podem ser utilizados para ligar os computadores em rede. Conforme as características do material e do tipo de cabo, o sinal pode ser transportado por uma distância maior ou menor, e isso determina o comprimento máximo do cabo. O meio físico por si só não determina a velocidade de transmissão, que é determinado pelo método de acesso especificado na camada 2 do modelo OSI. O meio físico pode não suportar a velocidade exigida e deve ser trocado por outro que suporte essa velocidade. Meios de transmissão guiados. Esses meios de transmissão guiados são os meios de ligação com fios. Entre eles, nós temos o cabo de par trançado, também o chamado de UTP. Temos o cabo coaxial, que hoje já está em desuso para a rede de conexão de dispositivos de máquinas, de computadores, mas outros dispositivos, como câmera, ainda utiliza cabo coaxial, e a fibra ótica. Meios de transmissão não guiados, que são os meios sem fios. Todas as comunicações sem fio se baseiam do princípio da transmissão de ondas eletromagnéticas emitidas e recebidas pelo ar, por meio de antenas. No entanto, ao invés de utilizar o termo ar, especialistas da área utilizam o termo espectro eletromagnético, como referência ao ambiente em geral, onde as ondas podem se expandir. Cabo coaxial. É um cabo com um núcleo de cobre coberto por um isolante de PVC ou Teflon e uma camada de blindagem de malha de cobre ou alumínio e, por último, um plástico protetor externo. Os sinais trafegam pelo núcleo do cabo. O PVC ou Teflon protege o cabo, evitando que se quebre. A blindagem de malha protege os dados absorvendo os sinais eletrônicos dispersos, denominados de ruídos, para que não cheguem ao núcleo e distorçam os dados. O cabo coaxial também é utilizado na TV por assinatura
e em várias conexões de antena de TV. Nas redes são utilizados dois tipos de cabo coaxial, o grosso e o fino. Cabo coaxial grosso, o ThickNet, é relativamente rígido e de difícil de ser manuseado. O diâmetro é cerca de 1,25 centímetros e pode transportar um sinal até 500 metros. A conexão é através de um cabo transceptor e o conector AUI, que é de 15 pinos, para ligá-lo ao computador. Esse tipo de cabo já caiu totalmente em desuso. Temos também o cabo coaxial fino, é flexível com cerca de 0,63 centímetros de espessura e pode transportar um sinal por até 185 metros. A conexão é através de um conector BNC tipo T. Esse conector BNC fêmea em cada extremidade do T é ligado ao cabo coaxial e é o macho que vai na placa de rede local. Como eu disse para vocês, esse tipo de cabo é apenas hoje utilizado para a ligação de determinados periféricos à rede. O cabo par traçado, o TP, que é o cabo mais comum que a gente trabalha no dia a dia, ou STP, aquele que tem a blindagem, é formado por dois fios isolados de cobre torcidos e podem ser blindados, que eu falei, que é o STP, ou não blindados, que é o TP, sendo esse o último mais utilizado. E eles são trançados para evitar ondas eletromagnéticas, ruídos eletromagnéticos, que possa aí distorcer o envio ou recebimento de informação. Um cabo é formado por 2 ou 4 pares de fios agrupados e fechados em um revestimento protetor. Transporta o sinal por até 100 metros de comprimento. A conexão é através de um conector RJ45 macho no cabo e um conector RJ45 fêmea na placa de rede. Quando não há a placa de rede ela já está dentro da própria placa-mãe do computador, você tem assim mesmo um conector RJ45 fêmea no gabinete ali, no patch panel do seu computador. Eles são divididos em categorias e depende da sua aplicação. Os cabos par trançado, eles têm aí várias categorias. A categoria que você vê em grande escala é a categoria 5E, cuja largura de banda é 100 MHz, e ele trabalha aí uma velocidade de 100 megabits por segundo. Aquele cabo azulzinho que você vê normalmente aí nas conexões de rede. O cabo categoria 6 e o 6A, cuja largura de banda aí é de 250 a 500 MHz, ele já trabalha numa velocidade de 1 gigabit por segundo. E ele é bastante interessante e muitas empresas, muitas instituições já estão fazendo esse upgrade aí de 5E para o 6A. A categoria 7 já trafega numa velocidade cuja banda é de 600 MHz a 1 GHz e transmite aí a 10 gigabits por segundo. Vamos ver um pouquinho mais aí sobre esses cabos cuja velocidade é um pouco melhor. Então nós temos aí o cabo categoria 6, que você tem uma velocidade de transmissão aí de 1 gigabits por segundo, podendo chegar até 10 gigabits, dependendo da distância que esse cabo vai estar operando, e também da placa de rede, não podemos esquecer isso. Ele pode ser uma UTP, o par trançado comum, ou ele pode ser blindado, ele pode ser um cabo blindado STP também. O conector é o RJ45, aquele que normalmente você vê em rede. E o custo dessa placa e desse cabo
ele já é um pouquinho mais caro do que o cabo de categoria 5E. O cabo de categoria 7, ele já tem uma velocidade de até 10 gigabits por segundo, alcança um comprimento de 100 metros, o cabo pode chegar até 100 metros para manter essa velocidade, é um cabo blindado, mas observe que ele não é o RJ45, aqui tem a placa, observe que as conexões aqui dessa placa de rede, que é para a categoria 7, ela usa conectores não comuns no nosso dia a dia, aí, que é o RJ45. É uma placa relativamente cara, assim como o cabo. A categoria 8 já uma velocidade espetacular, de 25 até 40 gigabits por segundo. A distância é uma distância pequena, até de 30 metros. E aí você tem cabos blindados que pode numa classe 1 usar o conector RJ45 para uma velocidade de até 25 gigabits por segundo, ou uma classe 2, que é essa aqui que nós estamos vendo, que é o não RJ45, onde essa placa, esse cabeamento pode chegar até 40 gigabits por segundo. Mas é um investimento alto ainda para o mercado. Fibra ótica. É um filamento de vidro recoberto por uma substância com índice menor de refração, que fazem com que os raios sejam refletidos internamente, minimizando as perdas de transmissão, sendo ele recoberto por uma camada de plástico de reforço. Cada filamento de vidro pode transportar o sinal somente em um sentido. Portanto, um cabo é formado por duas fibras ópticas, que são revestidas com plástico e com fibras de Kevlar, entre elas, para dar aquela firmeza ao cabo. Existem dois tipos de fibra ótica. A multimodo utiliza um LED como fonte de luz, que é de menor custo. O filamento tem a medida de 62,5 micron ou 50 micron de diâmetro. Transporta o sinal por 2 km à velocidade de 100 megabits e por 550 metros à velocidade de 1 gigabits por segundo. O outro modelo que nós temos é o monomodo. Esse monomodo utiliza o laser como fonte de luz. O filamento é mais fino, com cerca de 10 micron de diâmetro, transporta o sinal por 5 km até a velocidade de 1 gigabits por segundo. Atualmente, a faixa de frequência mais utilizada para redes está entre 2,4 e 2,5 GHz, que não necessita de licença. Para minimizar a possibilidade de gerar interferências, aplica-se uma baixa potência, menor que 1 watt, limitando a capacidade de transportar o sinal de 10 a 100 metros, dependendo de paredes e demais obstáculos. E não é só a rede sem fio que trabalha nessa frequência. Vários controles remotos que você tem na sua casa também trabalham dentro dessa faixa de frequência, às vezes um interferindo no outro. Aqui na nossa imagem a gente vê a faixa de a banda aqui de 2,4 GHz, ela tem uma certa frequência aqui de transmissão e largura de banda, e ela tem um pouquinho mais de facilidade de atravessar paredes. É óbvio, quanto mais grosso o concreto, pior aí a transferência. Se você está um ar livre sem obstáculo, você chega aí de 10 a 100 metros recebendo essa banda de transmissão. A banda de 5 GHz é uma banda mais larga e mais rápida, e isso te dá um grande ganho de velocidade, mas em contrapartida, qualquer obstáculo interrompe essa transmissão. Então,
qualquer tipo de obstáculo bloqueia a transmissão de 5 GHz. Então, muitas vezes aí na sua casa você tem lá o modem trabalhando nessas duas frequências e você observa que a 2,4 é aquela que você tem a maior estabilidade para trabalhar. A de 5 GHz você tem que estar perto lá do seu modem para garantir essa largura e essa velocidade. Te espero no próximo vídeo sobre placas de rede. Tchau!